Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no livro do Gênesis, o capítulo 50. Quero lhes contar um pouco a respeito da história de José. Domingo passado, lemos um pouco da história de Jacó e agora vamos a José, um dos filhos de Jacó. Essa é a história de José e dos irmãos de José. Mais precisamente, os 11 irmãos de José. Gênesis, o capítulo 50. Eu começo a ler o verso de número 15. Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai, Jacó, havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te, além de tudo quanto nos tens dado, dá-nos também, mais uma vez, a Tua Palavra. Dá-nos entendimento da Tua Palavra e dá que a Tua Palavra frutifique em nós para a nossa felicidade, para a Tua glória. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Como sabem, esta série de reflexões no livro do Gênesis teve ou tem tido como objetivo responder, senão a outros, pelo menos a minha própria consciência, a respeito da inteligência da minha fé. Especialmente neste tempo de recrudescimento do ataque a Deus, a crença em Deus, a religião e a experiência religiosa. Este neo-ateísmo que insiste em bater a nossa porta, dizendo-nos que crer em Deus implica a carência de inteligência e que a vivência religiosa é nefasta e responde por boa parte dos males de nossa civilização. Pessoalmente, não me considero burro e também não considero que a experiência religiosa seja tão nefasta como se pretende fazer crer. Creio em Deus e tenho uma religião. Eu sou cristão e creio em Deus. Isso me leva ao livro do Gênesis para tentar perceber se de fato faz sentido crer em Deus ou não crer em Deus. Se a fé atenta contra o bom senso e contra a razão, ou se de fato a pessoa de Deus e a relação com o divino são experiências imprescindíveis à vida humana.
chego sim a esta segunda conclusão. E esta leitura do Gênesis, desde o seu início, tem se pautado por duas compreensões. A primeira é que a Bíblia Sagrada não é um tratado de ciência. A Bíblia Sagrada não pretende explicar, à luz da inteligência nos parâmetros científicos, o mundo em que vivemos. Gênesis 1 não foi escrito como um relato da criação do universo natural nas categorias científicas. E em segundo lugar, ou a segunda compreensão, é que a Bíblia Sagrada não é um livro escrito para convencer alguém a crer em Deus. A Bíblia Sagrada é um livro que expressa, sim, um sentido, uma inteligência, uma compreensão, uma percepção, uma descrição da realidade. Porque a Bíblia não foi escrita para explicar Deus e não foi escrita para explicar o mundo em termos de propriedades que a ciência somente possui. A Bíblia foi escrita para responder aos dilemas da alma humana. A Bíblia foi escrita por alguém que olhou para o seu mundo, para o seu universo, para a sua realidade e se perguntou por que as coisas são como são. Como chegaram a ser o que são? Por que é que o mundo é desse jeito? Como é que as coisas funcionam dessa maneira? Alguém em conflito, alguém em angústia, alguém fazendo perguntas existenciais, refletiu sobre a realidade e ofereceu uma teoria, uma explicação. Deu-nos uma referência e disse: vejam, se essa referência ajuda a discernir a realidade como a realidade é. Este homem que escreve o livro do Gênesis está imerso numa cultura que tem suas explicações. E ele também nos oferece uma explicação. Ele diz claramente que o mundo é o que é em função da ação livre do ser humano. Essa é a sua teoria. Ele se olha no espelho e pergunta-se a respeito da sua conflitividade interior. Por que é que eu sou assim? Ora fazendo bem, ora fazendo o mal. Ora desejando o bem, ora desejando o mal. Por que é que eu não reconheço alguns atos maldosos que pratico e por que é que eu estranho a maldade que enxergo em mim? De onde veio isso? Mas também ele se admira de sua bondade e diz: de onde veio essa bondade? Ele olha para a realidade e vê uma sociedade violenta, uma sociedade que faz vítimas, e ele diz: como foi que construímos uma realidade assim? Ele olha ao seu redor e vê pessoas abusando de pessoas, e ele diz: por que é que fazemos isso uns com os outros? Mas ele também enxerga atos de generosidade, de compaixão, de perdão. Ele acabou de descrever aqui um homem que diz aos seus irmãos que o trataram com maldade: não tenham medo, eu os tratarei com bondade. Este homem está se perguntando: de onde vem essa maldade? De onde vem essa bondade? Ele olha para a sua realidade e vê uma catástrofe natural. A chuva, a água, a morte, há uma
uma falência do sistema natural que engole o ser humano que nele está vivendo. Ele diz, o que é isso? De onde veio essa água toda? E por que veio? Estamos vulneráveis, estamos perdidos aqui. Como é que se explica essa realidade? E estas perguntas que o autor do livro do Gênesis faz a si mesmo, são perguntas que nós também fazemos. Nós também nos estranhamos diante do espelho, nós também nos incomodamos com a sociedade que construímos, nós também tentamos dar explicações aos fenômenos, aos fatos, às realidades que nos afligem. Por exemplo, o que aconteceu em Mianmar, o que aconteceu na China, esse terremoto, essa morte dessa gente toda, o que é isso? É um castigo divino? Que forças são essas que estão agindo na realidade? Será que é somente a ação humana que está presente no mundo em que habitamos? Há outras forças agindo além da vontade humana? O mundo é assim porque Deus quer? Ou o mundo é assim porque os espíritos maus fazem essa confusão no mundo? Ou o mundo é assim porque nós viramos o mundo de cabeça para baixo? Não apenas a macro-realidade, mas também os eventos próprios do nosso dia a dia. Por que eu fiquei doente justo agora, quando acabei de ganhar esta bolsa de estudos? Por que perdi o meu emprego justo agora que minha filha acabou de marcar o casamento? Por que é que o meu filho morreu tão prematuramente? Foi Deus. Deus quis. Ontem ouvi um pregador que dizia, ore, porque Deus responde de 3 maneiras possíveis. Sim, não e espera. Ótimo, gostei, achei legal. Mas não resolveu nada para mim. Outra coisa que ele disse foi, quando você estiver passando por problemas, não fique preocupado nem ansioso e creia no melhor, porque Deus está realizando os seus propósitos e você não está entendendo. Muito bom. Então quer dizer que Deus está mexendo os pauzinhos e tudo que está acontecendo comigo, Deus está fazendo acontecer. Eu não sei por que Ele está fazendo, mas Ele tem lá suas razões. É melhor eu descansar e acreditar que Ele sabe por que matou meu filho e sabe por que me deu esse câncer justamente agora. Ele sabe por que fez o sujeito ganhar na loteria e fez o sujeito ser promovido em detrimento do seu mau caratismo, da sua indolência e da sua incompetência. Deus tem suas razões. Estas questões estão presentes no livro do Gênesis. Quem está agindo, quem está controlando esta realidade toda? Estas questões ganham densidade máxima, quase que absoluta, na história de José. Porque os atores aqui se confundem. José é o filho mais novo de Jacó. Sua história começa no capítulo 37 do livro do Gênesis. José é o filho mais novo de Jacó. É o filho que Deus lhe dá na sua velhice, assim está escrito na Bíblia. É o caçula. E diz a Bíblia Sagrada que é o predileto de Jacó. É o predileto. Inclusive Jacó compra para ele a melhor roupa que pode, lhe dá o melhor terno e os irmãos têm que mandar fazer em algum lugar lá numa tia distante. O José desfila diante dos seus irmãos e faz questão de deixar claro que ele é o predileto do pai Jacó. E mais do que isso, José faz questão de deixar claro que ele, José, é o predileto de Deus. Porque José diz assim aos seus irmãos, tive um sonho, eu sonhei que vocês todos seriam meus escravos.
Os irmãos não gostaram de ouvir esse sonho. No dia seguinte, o José disse assim: tive outro sonho. Os irmãos se reuniram na mesa da cozinha e disseram: conta-nos o sonho. Nós continuamos seus escravos? Claro. E mais, papai e mamãe também. Deus me disse isso essa noite. Deus vai fazer de vocês todos meus escravos. Bom, esses homens, 11, não gostam nada do que ouviram. Estão cuidando dos rebanhos. O pai, Jacó, manda que José vá verificar o que está acontecendo no campo. Os irmãos tramam matar José, mas depois decidem vendê-lo numa caravana de mercadores de escravos que rumava para o Egito. Assim, José é vendido pelos seus irmãos como escravo e vai para o Egito. Lá no Egito, a história é longa, você lê na sua casa a partir de Gênesis 37. Lá no Egito, o José, que tinha familiaridade com sonhos, interpreta os sonhos do faraó, o famoso sonho das vacas magras e das vacas gordas, oferece uma política econômica como alternativa para um período iminente de fome que viria sobre toda a terra. O Egito se prepara e José, então, é guindado ao posto máximo do Egito, abaixo apenas de Faraó. A Bíblia Sagrada diz que Faraó retira do seu dedo o anel selo, coloca no dedo de José e diz a José: ninguém levantará o pé na terra do Egito sem a tua autorização. Assim chega José ao topo possível no mundo, abaixo de Faraó. O período de fome se instala, os seus irmãos passam fome em sua terra, ouvem falar que no Egito há abastecimento, então vão ao Egito em busca de recursos para a sua sobrevivência, e lá José os identifica. E lá, os irmãos que praticaram contra José a maldade, descobrem que, de fato, José agora tem nas mãos o poder sobre sua vida e sua morte. E se cumpre mesmo. Porque o texto que lemos em Gênesis capítulo 50, o versículo 18, diz que os irmãos prostraram-se diante de José e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Aquele sonho de vocês serão meus escravos se cumpriu. Jacó, o pai, é morto. José é o maioral no Egito. Os irmãos estão à mercê de sua boa vontade. Começamos a fazer perguntas. Quem levou José para o Egito? Quem é responsável por José ter chegado no Egito? José, com a sua imaturidade infantil, espezinhando sua convicção a respeito de seu destino divinamente selado. Seus irmãos? Quem é responsável pela chegada de José no Egito? Os irmãos de José, que praticam contra ele o mal? Quem é responsável pela chegada de José no Egito? Deus. É Deus quem leva José para o Egito. Aqui o Gênesis chega no seu conflito máximo. Porque o autor do Gênesis está olhando para a realidade e dizendo o seguinte: houve um tempo em que somente as duas mãos de Deus mexiam na realidade. Esta realidade tinha um nome: paraíso. Mas agora vivemos um tempo em que esta realidade não se chama mais paraíso.
porque as mãos humanas estão mexendo na realidade. E o autor do Gênesis diz assim: eu consigo ver algumas coisas nesse universo, nesse cenário, que são nitidamente obras das duas mãos humanas, e as duas mãos divinas não interferiram. E algumas coisas eu vejo como obras das mãos divinas. Algumas coisas eu vejo como obras a quatro mãos, as duas humanas e as duas divinas. Nessa história de José, onde estas mãos estão agindo? São as divinas? São as humanas? São as quatro? Quais são as mãos que estão interagindo aqui? Alguém diria, evidentemente, absolutamente, são as mãos divinas, porque foi Deus quem deu sonhos a José. Foi Deus quem revelou o seu propósito a José. Foi Deus quem levou José para o Egito. Foi Deus quem engrandeceu José no Egito. Foi Deus quem colocou José como autoridade no Egito para dar sustentação à nação de Israel que nasceria e que floresceria no Egito. Deus está no controle. E tanto é a mão de Deus que a palavra em sonho a José se cumpre de fato. Olha aí, os irmãos dele agora se colocaram de joelhos e disseram: eis-nos aqui, somos teus escravos. Evidentemente, as mãos divinas estão cuidando de tudo isso. Leia direito, pastor, o senhor vai ver que são as mãos divinas. Capítulo 45 do livro do Gênesis. Versículo 8, diz José a seus irmãos: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai Jacó e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Se você perguntasse: José, quem mandou você para o Egito? José diria: Deus me mandou para o Egito. As mãos divinas me mandaram para o Egito. Bom, temos um problema seríssimo aí. Temos um problema seríssimo que esses 11 irmãos, eles não são passíveis de nenhum juízo moral. Eles, no dia do julgamento, dirão a Deus: fomos manipulados, não éramos nós. O Senhor abusou de nós. O Senhor nos manipulou como marionetes. O Senhor não permitiu que tivéssemos liberdade de decisão. Foi o Senhor quem colocou inveja no nosso coração a respeito de José. Foi o Senhor que colocou ódio no nosso coração em relação ao nosso irmão José. O Senhor é um tremendo de um estrategista. O Senhor maquinou o mal. Foi o Senhor quem deu a ideia para a gente matar José. Foi o Senhor quem deu a ideia para a gente vender José no Egito. O Senhor é um tremendo de um articulador, manipulador. O Senhor manipulou as nossas consciências. Mexeu nos nossos sentimentos. Induziu as nossas decisões. O Senhor é o responsável. Olha aí, pergunta para o José. Nós não temos culpa de nada, não. É o Senhor que levou ele lá para o Egito. Agora o Senhor vem agora criticar a gente pela nossa maldade. A maldade não é nossa, não. É do Senhor. Então o autor do livro do Gênesis diz assim: nós temos um conflito sério para administrar. Se tudo quanto acontece no mundo acontece porque Deus quer e está fazendo acontecer, o ser humano não é livre. E se não é livre, portanto, não é responsável. Se não é responsável, portanto, não pode ser julgado moralmente. E, portanto,
Não há juízo divino. É simples assim. Mas ele percebe que isso não é muito razoável. Ele percebe que essa equação não faz muito sentido. Então ele volta à cena e reescreve. É como se esse autor do livro do Gênesis estivesse narrando a história. Lá pelas tantas, uma das personagens, a saber, José, toma-lhe a caneta e começa a escrever. E o autor do livro do Gênesis dá um passo para trás, assustado, e diz assim: que é isso, José? E lá no capítulo 45, José escreve. Escreve, e o autor que estava escrevendo viu a sua pena roubada, e o José disse: foi Deus que me trouxe para cá e tal. Lá pelas tantas, o autor diz assim: José, me devolve a caneta. Pegou de volta e falou: vou continuar escrevendo, essa história está mal contada. Aí ele escreve novamente a mesma história, no capítulo 50, do versículo 15 em diante. E oferece uma leitura alternativa, conciliadora, uma tentativa de ajustar o dilema entre a soberania de Deus e a liberdade humana, que vem percorrendo todo o Gênesis. Lá no paraíso, Deus manda, o homem obedece. Deus é soberano, mas o homem não é livre. Aí o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, reivindica a sua independência, dá um grito de liberdade e vai construir um mundo, e Deus não é mais soberano porque o homem é livre. Mas aí Deus interfere, julga o homem, e parece que cada vez ou Deus é soberano ou o homem é livre. Mas aqui no capítulo 50, parece que o autor do Gênesis sugere alguma alternativa no versículo 20. Vocês são maus. Usaram mal a sua liberdade. Intentaram e praticaram mal contra mim. Mas Deus continua soberano acima da liberdade humana. E transformou em bem o mal que vocês fizeram contra mim. E aí você então pergunta ao autor do Gênesis: quem levou José para o Egito? A bondade de Deus levou José para o Egito, diria ele. Ah, é? Só isso? Ele diz: não. A maldade humana levou José para o Egito. Como assim? Foi Deus ou foram os homens? O autor do Gênesis diz: os dois. Não, você escolhe. Ou Deus é soberano e foi Ele que fez, ou o ser humano é livre e responsável e foi Ele que fez. O autor do Gênesis diz: não dá para escolher, porque tanto Deus fez, quanto o homem fez. Tanto Deus está no controle da história, quanto o ser humano é responsável pelas suas decisões. Tanto a generosidade, a bondade, a misericórdia de Deus estão derramados sobre a história de José, quanto a maldade humana está fustigando essa história, tentando destruir esse José. É assim a realidade. É nesta conflitividade que existimos. E este conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana vai percorrer a história desde o dia em que esse camarada escreveu Gênesis até hoje. Porque se você sair da sua casa, entrar na internet, for a um site de busca e digitar o conflito entre soberania de Deus e liberdade humana, você vai encontrar milhares de sites e blogs discutindo, afinal de contas,
o que acontece, acontece porque o homem quer ou porque Deus quer. Até hoje é assim. O autor do Gênesis diz as duas coisas, mas são inconciliáveis. Bom, mas está escrito assim. Deus não perdeu o controle e o ser humano não deixou de ser responsável. Deus não perdeu o controle e o ser humano não deixou de ser livre. O homem faz tudo o que quer e Deus também faz tudo o que quer. O homem constrói a sua história, mas Deus também constrói a história dele. O homem tenta atrapalhar a história de Deus, mas Deus atrapalha também a história do homem. A história humana vai se entrelaçando entre o divino e o humano, 2 mãos, 4 mãos, 2 mãos, 4 mãos, 2 mãos, 4 mãos. E chegamos aqui. Em termos práticos, o que isso quer dizer para você e para mim? Espero que possa dizer para você o que disse para mim. Primeiro, 2 coisas só. Primeiro, não tente. Uma sugestão, hein? Não tente explicar as circunstâncias da sua vida enquanto você as vive. E se aceita um conselho a mais, vírgula, nem mesmo depois de tê-las vivido. Porque se você encontrasse José sendo vendido pelos seus irmãos lá para aquela caravana que o levaria como escravo para o Egito, e dissesse lá, ele chacoalhando entre os escravos, no deserto, numa carroça todo amarrado, dissesse para ele, José, você está indo para o Egito fazer uma viagem? Deus está levando você para lá? O que você acha que ele responderia? Ele deveria estar babando ódio em relação aos seus irmãos. Ele deveria estar gritando ou implorando misericórdia aos seus irmãos. A consciência de que Deus o estava levando para o Egito, não estava presente naquela primeira carroça. No dia, e se você ler a história você vai ver que interessante, a esposa do faraó se engraça com José. Tenta seduzi-lo e ele foge, escapa. Mas ela pula em cima dele, fica com o paletó Armani de José e grita. E quando o pessoal entra nos aposentos da mulher, ela diz, ele tentou me agarrar e começou a se despir aqui. E olha aqui o paletó, chegou até a tirar o paletó, se eu não grito ele ficava pelado. E aí acreditam na mulher. Acreditam na mulher e José vai preso. Se você perguntasse para José quando ele estava lá na cadeia, e então José, gostou dessa hospedagem que Deus providenciou para você? Deus não, aquela mulher. A consciência de que Deus o colocara no Egito não estava presente naquela cela. Isso vai crescendo com José. E ele só enxerga a mão de Deus no dia que ele é o maioral no Egito. Mas naquele momento em que ele estava a caminho, se perguntasse para ele quem o estava levando para lá, dificilmente ele diria, Deus está me levando para o Egito. Agora, a nosso respeito, eu diria, o que aconteceu na sua vida? Foi Deus quem fez? Foi você quem fez? Você colheu o fruto da sua decisão? Ou foi a vontade soberana de Deus? O que foi? Eu lhe dou uma sugestão, não entre nesse labirinto, você não vai sair daí com boa saúde emocional e espiritual. Não entre nesse labirinto. Domingo passado eu citei Harold Kushner, que tipo de pessoa você quer ser, e que está citado no nosso boletim de hoje, informativo, na pastoral. Mas o outro livro do Kushner que gosto muito é Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E o Kushner, neste livro, conta uma história muito interessante, que visitou 2 famílias enlutadas em Manhattan. E as 2 tinham perdido e sepultado a vovó naquela mesma semana. Visitou a primeira família e a família disse assim, Rabino, vovó faleceu porque não suportou a viagem. O inverno lá onde ela estava é muito rigoroso e nós a trouxemos para cá.
Não deveríamos ter trazido a vovó. Ela não suportou a viagem. O rabino consolou a família e foi fazer a segunda visita para outra família enlutada, que também havia perdido a vovó. Ah, rabino, vovó estava num lugar onde o inverno é muito rigoroso. Deveríamos ter trazido vovó para cá. Deixamos a vovó lá no inverno. Se tivéssemos trazido vovó para cá, a vovó estaria entre nós. O rabino consolou a família e foi para casa. Nós queremos dar explicações para os fatos, para os eventos. Isso aconteceu por quê? Ah, porque você foi teimoso. Ah, porque você protelou a decisão. Ah, porque você isso, porque você aquilo. É porque ela mandou. Ah, por que eu fui ouvir o conselho daquele cara? Por que eu fui ligar? Maldita a hora em que eu aceitei essa proposta de emprego. Ah, eu não devia ter me casado com essa megera, com essa coisa. A gente quer explicar as coisas. Nós queremos encontrar o nexo, a lógica, o sentido dos eventos da nossa vida. E mais, nós queremos, de alguma forma, dar sentido aos eventos da nossa vida. E no processo de dar sentido aos eventos da nossa vida, nós temos uma grande preocupação, nós que somos pessoas de fé. A inocência do divino. Deus sabe o que faz. Deus tem propósitos. Deus está no controle. Deus quis assim. Não chore, foi da vontade de Deus. Não fique assim porque Deus fecha uma janela e abre uma outra muito maior. Não fique assim. Deus é sempre inocente. Eu diria a você, não entre nesse labirinto de tentar explicar as circunstâncias da sua vida. Isso está para além do nosso discernimento. Está para além do nosso discernimento. Foi Deus que fez, foi o diabo que fez, foi a sua mulher que fez, foi a sua sogra que fez, foi você que fez. Quem fez? Talvez o autor da sua história diga assim, foi Deus. Mas foi a sogra também, eu vi quando ela... O autor do Gênesis, ele vai tratar dessa maneira. Não é o melhor caminho de leitura da nossa história ficar tentando encontrar, aqui foi Deus que fez, aqui não foi, aqui ele demorou, se ele tivesse. Não é a história de Marta e Maria? Ah, Jesus, agora o senhor chegou tarde, o Lázaro já morreu. Se o senhor tivesse chegado antes, não teria morrido. Joga para Jesus a responsabilidade do fato, do evento. Não entre nesse labirinto. É demais para você, é demais para mim. Qual é a alternativa? É a sua responsabilidade. Não pergunte por que aconteceu. Quem foi que fez? Diga a si mesmo, tendo acontecido, qual é a minha resposta digna? Tendo acontecido, como eu reajo à vida? Como eu respondo com dignidade e continuo vivendo? Tendo acontecido. Que vai lhe adiantar uma tarde de meditação a respeito de foi o diabo que sabotou o seu projeto ou foi Deus que não quis porque não era da vontade dele? Você não vai encontrar resposta para essas perguntas. Então pergunte, onde eu errei? Onde eu falhei? Onde eu poderia ter feito diferente? Mas não fiz. Não fiz, por que não fiz? Não fiz porque na hora eu não percebi que eu poderia fazer diferente. Eu fiz o quê? Eu fiz o melhor que eu podia, na hora. O que nos cabe é fazer o melhor que podemos, na hora. Esta tentativa de ter certeza. Tenho certeza, pastor, que é da vontade de Deus essa porta que me abriu. Eu tenho medo desses negócios. Morro de medo quando alguém vem falar para mim assim, que tem certeza que é da vontade de Deus. Me lembro quando nós estávamos reunidos, a liderança da igreja no prédio da frente, aqui onde nós estamos hoje é a tenda, era um matagal só. Não cabíamos mais lá. E alguém, então,
tudo decidido que alugaríamos esta propriedade, colocaríamos uma tenda em cima desta propriedade, tudo resolvido. Último minuto do segundo tempo, já ia falar assim: irmãos, vamos orar. Alguém levanta a mão e diz assim: pastor, o senhor tem certeza que Deus quer que nós façamos uma tenda nesse terreno? Rapidamente o software girou e eu falei: bom, se eu respondo que não, posso ser considerado carnal, irresponsável, não ter linha direta com o divino, que para um pastor é complicado, porque o pastor tem que ter linha direta com o divino. Posso ser acusado de não ter orado suficientemente, posso ser taxado de irresponsável, mas se eu digo que sim, eu tenho, e dá alguma coisa errada, eu estou lascado. E eu não tenho, né? Como é que eu vou dizer que tenho se eu não tenho? E pior, eu não acredito nesse negócio de eu tenho certeza que é da vontade de Deus. Como é que eu vou dizer que eu tenho? O que eu respondo? Isso foi assim, uma fração de segundo. E eu disse assim: não tenho certeza que é da vontade de Deus, mas tenho certeza que é a melhor coisa que a gente tem a fazer agora. Aí esperei, né? Fechei os olhos. Então vamos, eu falei: amém, então vamos orar e vamos acabar. Estamos aqui na tenda. E se você perguntar, voltando lá, quase 10 anos, você tem certeza que a melhor decisão que a IBAB tomou foi alugar o terreno e colocar uma tenda em cima do terreno? Eu digo: eu não sei. Se nós não tivéssemos tomado essa decisão, quem sabe teria alguém doado para nós um terrenão maravilhoso, hein? Mas como a gente veio aqui para a tenda, Deus falou: eles já resolveram aquele terreno que eu ia doar. Não sei, né? Eu não sei. Tudo que eu sei é que diante de Deus, e diante dos irmãos, da comunidade reunida, da busca em oração, do discernimento, do trabalho diligente, da avaliação lúcida, ou mais lúcida possível, das alternativas, da busca dos conselheiros capazes, idôneos, e etc. Naquele momento, a melhor decisão que nos pareceu foi essa, e nós a tomamos. E eu não fico parado perguntando: e se eu não tivesse feito? E se eu tivesse feito aquilo? E será que Deus queria? E será que Deus não queria? Esse é um labirinto cuja porta de saída é a enfermidade emocional e espiritual. Se é que alguém encontra a porta de saída desse labirinto, porque a maioria das pessoas que conheço fica presa dentro do labirinto, fazendo perguntas para as quais dificilmente receberão e obterão resposta. Qual é a alternativa? Faça o melhor que lhe for possível e tome a sua decisão e responda à vida e continue vivendo para glorificar a Deus, para servir aos outros e dê graças a Deus e siga a vida. Eu não sei por que aconteceu, não sei se podia ser diferente, eu não sei quem fez aconteceu, só sei o seguinte: eu estou desempregado. Agora, vamos agir com dignidade, vamos agir com diligência, vamos agir com confiança em Deus e vamos seguir a vida. E por que nós devemos agir com dignidade? Por causa da segunda aplicação desse texto. Porque assim como José, nós devemos ter a consciência de que por cima Deus está. Por cima Deus está. O mesmo pregador que eu ouvi ontem, aquelas coisas que eu fiquei meio desconfortável, me abençoou muito quando ele disse assim: quantos de vocês aqui já pediram uma coisa para Deus e Deus não deu? Aí eu mesmo. E quantos dão graças a Deus que Ele não deu? Eu digo: ótimo. Eu não fico explicando por que Deus deu, por que não deu, se Ele devia ter dado. Eu sei o seguinte: por cima Deus está. Eu faço o melhor possível. E confio em Deus. Quando você olha o apóstolo Paulo tomando decisões, ele diz assim: pretendo ir aqui, pretendo ir acolá, vou passar tanto tempo assim, vou passar tanto tempo lá, vou fazer isso no caminho, indo para tal lugar. Ele vai resolvendo a vida. Aí ele coloca uma vírgula e diz assim: se Deus quiser, e segue a vida.
E aí você vê aqui Tiago, abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 13. Tiago 4, 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Acho extraordinário esse conselho da palavra de Deus. Porque Tiago diz assim: faça seus planos. Faça seus planos. Faça seus planos da maneira mais diligente possível, mais sábia possível. Ouça as pessoas que você acredita que podem contribuir com sabedoria para a sua caminhada e a sua jornada. Busque os princípios da palavra de Deus. Peça sabedoria a Deus. Faça seus planos e diga: amanhã eu vou comprar uma padaria lá em Botucatu. Se Deus quiser. Que ainda é domingo à noite. Se Deus quiser. E se amanhã a viagem para Botucatu gorar, amém. Aí você decide o que vai fazer, vê se dá para ir na terça. Porque era assim que Paulo decidia. Vire as páginas da sua Bíblia para o livro de Atos. Atos capítulo 16. Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. É uma narrativa bíblica, espiritual, mas ao mesmo tempo absolutamente pragmática. É uma narrativa pentecostalíssima, carismatiquíssima, mas é pragmatiquíssima também. É humaníssima. Porque aqui existe o seguinte: o Espírito Santo está regendo a orquestra. O Espírito Santo dá uma visão. Olha a experiência bem pentecostal, tem uma visão. Não é isso? Mas quem olha esses camaradas de pentecostais, eles não têm nada. Porque eles não estão reunidos em oração para ter visão nenhuma. Quem olha pensa que eles são uns tremendos, uns carnais que não estão nem aí para o Espírito Santo. Eles chegam no guichê e dizem o seguinte: 5 passagens para Bitínia. Não tem. Então me dá aí 8 para Mísia. Não, também não tem, voo cancelado para Mísia. Tem para onde? Como assim tem para onde? Não sabe para onde vai? Não perguntou qual era a vontade de Deus? Não se reuniu para descobrir para onde Deus queria que levasse? Eles estão seguindo a vida. Eles têm que pregar o Evangelho aos gentios. Eles não podem ficar parados perguntando: Deus, qual é a tua vontade? Deus dirá: eu já disse, vai pregar para os gentios, vai pregar. Já disse a minha vontade. Então eles estão indo pregar. Eles estão exercendo sua liberdade, sua responsabilidade. Estão fazendo o melhor possível com a máxima diligência. Estão sofrendo, sendo perseguidos, pagando um preço altíssimo numa viagem missionária, plantando igrejas. Estão seguindo a vida. Eles não ficam lá parados dizendo: ai, será que não era da vontade de Deus que a gente fosse para Bitínia? E também eles não chegam lá no guichê: 5 passagens para Bitínia. Não tem, voo cancelado. Em nome de Jesus eu ordeno, está amarrado o voo cancelado agora. O diabo não vai interferir na viagem missionária. Está amarrado. 5 viagens para Bitínia. Não é assim. Por cima Deus está, meus irmãos, por cima Deus está. Eu me lembro uma vez, uma senhora veio no meu gabinete e disse assim: pastor, levantei de madrugada, fui ao toalete e vi um vulto lá. Irmã, que situação. De madrugada,
Tal, pastor, eu não sei se era um demônio ou se era um anjo. Pastor, será que Deus está querendo me falar alguma coisa? Irmã, preste atenção. Se era um demônio, deixa ele ir embora. Nem volta lá para ver se era. Já deixa aí. Próxima madrugada, a senhora nem vai no banheiro. Só acorda e nem vai. Se era um demônio, deixa. Agora, se era um anjo de Deus para lhe falar alguma coisa, ele não falou, né? Porque a senhora não entendeu, não ouviu nada, nada. Então ele volta para falar. Por cima Deus está, irmãos. Porque aqui o Espírito Santo diz assim: esses caras, eles não vão mesmo para Macedônia. Eu quero que eles vão para Macedônia. Aí ele manda um anjo lá falar: passa a Macedônia, Paulo. Agora entendi. Vá vivendo a sua vida, fazendo o melhor que você pode, respondendo com dignidade, e descanse que por cima Deus está. Minha sogra, por cima da sua sogra Deus está. Por cima das suas decisões Deus está. Por cima do mal que intentam contra você, Deus está. Deus está. O que lhe compete? Lhe compete fazer o que José fez. Olha, vocês podem ficar tranquilos, eu não sou mau. Inclusive os irmãos aqui, o pai morreu, né, o Jacó. Aí eles dizem assim, agora que o papai morreu, José vai acabar com a nossa raça. Vamos dizer o seguinte, que o último pedido do papai no leito de morte foi que ele nos perdoasse. Olha que coisa. Aí eles vão lá e falam assim, José, antes de expirar, papai sussurrou bem baixinho para ajudar. E deixou um recado. As últimas palavras de papai foram um recado para você, um apelo à sua generosidade. Olha aqui. E aí a Bíblia diz que quando José recebeu o recado, José chorou. Chorou por quê? Eu acho que foi vendo a cara de pau dos irmãos. Ele fala, não é possível. Não é possível, Senhor, esses meninos não se consertam. Eu já resolvi a vida deles, mas eles não se consertam, eles continuam maus. Eu acho que o choro dele é um choro pelos irmãos. É um choro pelos irmãos que não conseguem perceber que Deus por cima está. Que não conseguem, porque José já havia dito para eles, foi Deus que me trouxe para cá, não temam. Foi Deus que me trouxe para cá. Eu não vou lhes fazer mal, foi Deus que me trouxe para cá. Mas eu acho que ele chora porque esses homens aqui, eles não conseguem crer que Deus por cima está e que o mundo tem gente cheia de bondade como José, seu irmão. José cresceu, amadureceu, discerniu sua história, olhou o tempo e chegou às suas conclusões futuramente. Hoje, na minha vida, eu olho para trás e eu vejo assim, Senhor, obrigado, porque aquela oração que eu fiz, o Senhor disse não. Senhor, obrigado, quando eu penso que aquela viagem que eu planejei não aconteceu, eu te agradeço. Porque o que eu vivo hoje não estaria vivendo se aquilo lá tivesse dado certo como eu imaginava. Mas isso hoje. E mesmo assim, com uma certa dúvida, se de fato Deus estava lá, não estava fazendo, uma coisa eu sei, Deus por cima está. E eu vou vivendo da maneira mais digna que eu posso, dizendo, Senhor, guarda meu coração da maldade, guarda meu coração da arrogância, da prepotência, guarda meu coração de me meter em mistérios elevados demais para mim. Eu só quero fazer o que é digno, o que é certo, o que é justo aos teus olhos. E estou fazendo o melhor que eu posso. E o Senhor é meu juiz. Há coisas que eu não entendo, perguntas para as quais não tenho resposta. Mesmo a respeito da conduta e do comportamento de Deus, eu tenho lá as minhas questões com Ele. Mas uma coisa eu sei, por cima Deus está. Eu vivo da maneira mais digna que eu posso viver. Aprendi na minha vida que Deus não abençoa decisões. Deus abençoa intenções. Bendito o homem
Bendita a mulher que pode se ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor, Tu conheces o meu coração. E Tu sabes que tudo quanto eu quero é a glória do Teu nome. Tu sabes, Senhor, Tu conheces o meu coração e Tu sabes a minha motivação egoísta para isso que estou Te pedindo. Tu sabes. Senhor, Tu conheces o meu coração. Eu já não sei se o que eu peço porque me convém ou porque acho que é bom para o Teu reino. Eu já não sei mais. Mas por cima o Senhor está. Os meus melhores planos são estes. Nesta direção pretendo caminhar. Mas por cima o Senhor está. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Pretendo ir. Decidi da melhor maneira possível. E descanso que por cima Deus está. Recomendo a você estas duas posturas. E que você troque esse labirinto de tentar discernir quais são as forças por trás dos eventos da sua vida, por uma conduta digna e responsável diante de Deus. E por um ato de consagração, de entrega, de dizer a Deus assim: Senhor, eu não sei. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não compreendo. Senhor, no meu coração eu faria diferente. No meu coração o Senhor teria respondido de outra maneira. Eu não entendo, isso me dói, mas eu descanso a minha vida aos Teus cuidados e eu não quero ficar preso nesse labirinto. Eu quero seguir em frente na minha vida para glorificar o Teu nome, para construir uma nova história, para abençoar pessoas para a Tua glória. Queria pedir, encorajar e apelar, e chamar você que está preso no labirinto do passado. Parou de viver. Parou de viver tentando interpretar fatos da sua vida. Parou de viver. Ficou congelado e congelada lá naquela caravana para o Egito. Ficou congelado e congelada lá naquela cela no Egito. Ficou lá. Praguejando contra a maldade dos outros, tentando interpretar a vontade de Deus, ficou lá. Parou de viver. Eu queria chamar você aqui à frente e com esse seu ato, de você vir aqui à frente, você está dizendo: Senhor, ajuda-me a viver. Liberta-me desse labirinto. Eu quero responder com dignidade ao privilégio de viver que o Senhor me dá, que o Senhor me deu. Eu quero seguir a minha vida respondendo à Tua bondade que está sobre mim. Quero viver para a Tua glória. Quero seguir a minha vida. Liberte-me desse labirinto. Eu quero deixar o passado no passado. Confiar que por cima o Senhor está. E deixar nas Tuas mãos o que aconteceu, aconteceu. Agora eu respondo da melhor maneira daqui para frente. O que aconteceu, aconteceu. Para a glória de Deus está consagrado, entregue. Se eu errei, se eu fiz o pior, se eu fiz o melhor, se eu quisesse voltar no tempo para consertar, mas não dá para voltar no tempo para consertar. O que dá é para a gente deixar no tempo aquilo lá e seguir a vida. Seguir a vida com a graça, com a bênção de Deus. Então eu queria pedir que você saísse do seu lugar e dissesse a Deus: Deus, me liberta desse labirinto. Eu quero viver. Eu quero viver. Quero deixar o passado no passado. Eu quero viver. Quero fazer o melhor que eu posso, crendo que por cima o Senhor está. Minha vida está em Tuas mãos, eu vou seguir de maneira livre, responsável, mas não de maneira prepotente, arrogante. Eu vou seguir de maneira livre e responsável, mas dependendo da Tua bondade, confiando que por cima o Senhor está. Por cima Deus está. Peço que Deus livre você do seu passado. Deus nosso Pai, nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos porque Tu sustentas o universo com Tuas mãos. Tu controlas a história com Tuas mãos. Nas Tuas mãos está todo o poder. O cetro da história está em Tuas mãos. Glória ao Teu nome. Nós Te agradecemos pelos Teus olhos de bondade, de misericórdia voltados
para nós. Nós te agradecemos porque todos os nossos dias estão conhecidos pelo Senhor. O Senhor os sabe muito bem. Nós te agradecemos pela certeza da tua mão posta sobre nós. E te pedimos em nome de Jesus, teu Filho, liberta do passado aqueles que estão presos, tentando interpretar os eventos de suas vidas. Liberta, Senhor, para a tua glória. Dá-lhes um novo tempo, um novo horizonte de vida, um novo futuro, uma nova postura. Dá-lhes, Senhor, a liberdade. Dá-lhes, Senhor, a responsabilidade. Dá-lhes, Senhor, sabedoria. Nós clamamos, Senhor. Ouve a nossa súplica. Ouve o clamor do nosso coração, que sequer conseguimos traduzir ao Senhor. Ouve o clamor do nosso coração. E põe a tua mão sobre todos aqueles que aqui à frente estão. Aqueles que te buscam nessa hora. Abre novos caminhos, novas perspectivas, novos olhares. Substitui sentimentos. Ressignifica memórias. Senhor, dá uma nova vida. Dá uma nova vida para a tua glória, para a tua glória. Glorifica o teu nome na vida destes queridos. Usa-os para abençoarem os que são teus. Usa-os, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.